Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, vamos começar hoje aqui a falar um pouquinho do Ed, que estejam todos bem, 9 horas em ponto. Só para me apresentar nesses minutos iniciais, eu sou o Lucas, tá? Eu sou gerente de produtos aqui na estrutura da Embratel. Já trabalho com Ed aqui desde 2021. A gente aqui está fazendo um trabalho, né, de divulgação dos produtos e mostrando todo o portfólio. E para mim vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Logo agora nesse comecinho de webinar, eu vou trazer para vocês alguns conceitos para a gente falar um pouquinho sobre as aplicações e tudo mais que vocês precisam saber aqui, né, do nosso produto e de como que a aplicação de Ed no mercado tem sido feita. E eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo, tá? Que vai ser, acho que algo diferente, um pouco mais teórico aqui para apresentar os conceitos de Ed, tá? Bom, eu vou dar aqui início à apresentação e uma coisa que eu gostaria de deixar livre a vocês, caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem perguntar no chat, fiquem à vontade, tá? A gente vai ter um espaço para responder as dúvidas durante a apresentação. Eu vou passar uma primeira parte, e nessa primeira parte a gente vai falar um pouco mais das teorias, e antes da gente entrar nos cases, eu vou fazer uma pausa, responder algumas dúvidas, vou mandar também um linkzinho para vocês poderem interagir. São algumas perguntas, tem um Word Cloud também para a gente fazer o Word Cloud da apresentação. Acho que vai ser bastante interessante, tá bom? Então fiquem à vontade caso vocês queiram perguntar alguma coisa no chat. Bom, dando início ao webinar, a intenção aqui é explicar um pouquinho de como que nós chegamos, né, nessa etapa. Então, a gente para olhar como é que foi formada a internet, né? Então, olhando desde o início, então, os primeiros sites da internet, eles ficavam hosteados no computador das pessoas, né? O início da internet, ele é icônico, digamos assim, porque ele era algo espontâneo, onde a pessoa queria fazer um blog, divulgar uma notícia ou ter alguma coisa, ela precisava ter a internet na casa dela, e tudo isso ficava suscetível às intempéries da casa, né? Então, alguém está ali limpando a casa, a vassoura pegou na tomada, né? Foi o gato ou o cachorro e desligou o computador. Então, já era algo mais problemático, principalmente a partir do momento que você começa, né, a fazer monetização do seu recurso na internet. Então, para as pessoas que tinham sites que monetizavam conteúdo ou algum tipo de venda de produtos, bem no início, eles passaram a procurar um suporte melhor, né? Como que eu posso ter mais estabilidade para o meu site não sair do ar? E com o tempo, não só as pessoas, mas as empresas começaram a verificar a possibilidade de fazer o hosting, né? Então, começaram a migrar para locais especializados em fazer fornecimento de infraestrutura. E quando a gente fala em infraestrutura, eu quero dizer predial, né? A infraestrutura predial, em que sentido? Ter gerador, hoje em dia, por exemplo, é super comum você ter uma pilha gigantesca de no-breaks para aguentar o data center operando, mesmo se os geradores não entrarem em funcionamento. E a ideia disso é literalmente oferecer maior disponibilidade do site para as pessoas, né? A gente tem ali um período de transição onde as pessoas passam, né? Qualquer produto, quando você lança, qualquer novidade, sempre tem um momento de transição onde as pessoas ainda estão entendendo a aplicação e passando aos poucos para a nova solução, né? Então, esse período de adaptação entre esse início descentralizado
para o centralizado demora um pouco e as pessoas vão aos poucos todas concentrando nos data centers, procurando serviços de host. Nessa época era mais comum você comprar a lata, né? Ou seja, comprar o servidor e você ter o seu espaço. E com o tempo, né, as empresas foram desenvolvendo esse negócio a ponto de virar um serviço, literalmente. Onde eu não estou mais alugando um espaço onde a pessoa vai colocar ali o meu rack, né? Na verdade, eu estou fornecendo para ela toda a infraestrutura, fornecendo para ela toda uma série de automações e facilidades para ela poder gerir aquele ambiente online. E para ganhar escala, o ambiente virtualizado é o que hoje em dia é a melhor solução, né? Você poder virtualizar um servidor e fatiar ele faz com que você consiga ter um alcance, uma recepção grande de clientes também. Além disso, a administração dos ambientes, a administração lógica fica concentrada numa aplicação, tem várias facilidades, além do fato de você poder fornecer vários tipos de servidores, vários tipos de flavor num único produto. Então, esse caminho da centralização também veio com o desenvolvimento do que era a proposta do data center. Antes, o data center era um local de aluguel de espaço. E hoje o data center é um local onde nós montamos os produtos e oferecemos eles de maneira pública. Então aí vem a expressão, a cloud pública, que a gente tanto fala, né? A cloud pública, na verdade, é um data center que tem um produto de cloud que ele é acessado, né, por internet pública. Então é sempre importante nesse quesito entender essa transição onde nós começamos descentralizados e a gente passa a centralizar isso num único local. Né? Esse foi o movimento de mercado que a gente viu para o cloud hosting, né? Para os produtos de cloud no geral, como a gente vê por aí no mercado. Tá? Mas, claro que tem mudanças, né? E existem algumas coisas que quebram paradigmas. Né? E a principal delas é o Big Data. Quando a ciência de dados entra no conceito, né, nossa, precisamos fazer um tratamento de um volume muito grande de dados, um volume estatístico, que tenha uma representatividade estatística para mim. Isso traz a necessidade de você coletar muitos dados. Então, você ter um input muito grande de informação em uma ponta, tá? E na outra ponta, na outra ponta que eu quero dizer assim, no meu cliente está coletando os dados, eu preciso armazenar esses dados, né, em algum local. Então, nessa ponta, você tem o desenvolvimento de serviços para facilitar esse tipo de tratamento de dados. Então, o Big Data, na verdade, ele vem para quebrar os paradigmas do cloud público. Então, o cloud público, por um tempo, ficou confortável no sentido de, ok, eu posso oferecer serviços, eu posso oferecer recursos, e de repente vem o Big Data, a necessidade dos nossos clientes de fazer esse processamento de dados para uma tomada de decisão. Então, o Big Data começa a permear vários segmentos de mercado e sua aplicação, porque nada mais é do que você ter uma fonte gigantesca de dados para tomada de decisão. A gente vai nos cases entrar em alguns momentos onde vai ser importante destacar o papel que a ciência de dados tem dentro dessa estrutura. E é claro que quanto mais refinada for a maneira como você trata os dados, melhor é o output que ela pode trazer. Então, por exemplo, se você faz o tratamento do dado, do Big Data, com uma inteligência artificial para treinamento, você já está trazendo uma outra visualização para o Big Data. Né? Ele está sendo, na verdade, ele está aculturando um IA, né? Uma inteligência artificial. Isso é bastante importante para a gente entender também algumas outras aplicações que começam a surgir no mercado, que a gente vai entrar nelas aqui daqui a pouquinho. Então, a tração que o Big Data deu, né, trouxe os questionamentos mais comuns de mercado. E agora, os serviços de nuvem, como que a gente vai mexer nisso para conseguir trazer esse serviço
atender essa necessidade do cliente, né? É sempre importante. Eu, como gerente de produto, sempre estou preocupado na forma que eu vou atender o meu cliente, na forma que eu vou resolver o problema. Então, as limitações da cloud pública trazem algumas coisas que são mesmo um impossibilitador do negócio, digamos assim. Então, eu tenho uma latência que depende de transmissão pública de dados. Ah, Lucas, mas a Embratel é uma empresa de telecom, vocês podem fazer cabeamento e tudo mais, claro, mas você está tirando o conceito do cloud, né? O cloud, ele é o acesso público justamente para você ganhar escala de cobertura de mercado. Enquanto você fazer um cabo para cada pessoa, você está consumindo insumo do data center para fazer conexões privadas, e não é um conceito do cloud, né? Mas, de qualquer forma, existe um problema de latência, onde a minha distância até o data center, ela passa a ser um limitante, onde essa distância ela começa a ser um problema, tá? A gente eu vou estreitar um pouquinho essa questão, mas é importante vocês terem essa percepção de que a latência é uma grande questão, porque se eu processo os meus dados numa velocidade tremenda, a latência passa a ser o gargalo, né? Então eu tenho ali um volume gigantesco de dados, eu consigo processá-los e tomar uma decisão em questão de 100 milissegundos. E aí a minha latência é 300 milissegundos. Então, cara, eu consegui ali 25%, manter o meu processamento em 25% do tempo de comunicação. O restante é todo perda de eficiência por distância, né? Pelo meio de comunicação que você está tendo do seu produto, né, do seu coletor de dados ali, da sua aplicação com uma cloud. Então, isso foi algo que foi trazido por essa necessidade do volume de dados. Até então, a latência ela era um incômodo, mas não um problema propriamente dito, né? E a centralização em um único site traz algumas questões também, né? Vamos supor que caia um meteoro num data center. Né? Acabou o data center, você está com todos os seus dados centralizados em um único ponto, né? Então, isso também é um problema que a gente começa a perceber que é uma limitação do cloud, né? É uma coisa que a gente traz uma preocupação do tipo, olha, se acontecer alguma coisa com o data center, como fica? Então, outros produtos nessa linha foram sendo lançados, existem tratamentos, né, o DR, que é o Disaster Recovery Plan, ele é de verdade uma solução para a descentralização de dados, que é bastante importante, mas a gente tem justamente o fato de ser um lugar único, a gente tem essa limitação de estar num ponto exposto, digamos assim. E você fica também, justamente por ser um ponto, você tem que escolher uma região onde você vai ter a maior gama de consumidores possível, e normalmente você fica refém de grandes centros, né? Eu estou usando como exemplo aqui São Paulo e Rio de Janeiro, que são locais onde nós somos mais presentes, né? Então a gente tem aqui um data center forte em São Paulo, tem data center forte no Rio de Janeiro também, mas existem outros grandes centros, grandes capitais, né? Levem em conta que são grandes capitais. Eu não preciso necessariamente estar em São Paulo, no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, mas ali a tendência de você ir para uma grande capital, né? Por exemplo, no Nordeste, você acaba indo para Fortaleza, acaba indo para Salvador, em detrimento de uma região mais distante do seu centro de consumo, tá? Então, você sempre fica suscetível aí a esse cenário de distanciamento. Então, dado essa questão, né, foram feitas algumas evoluções de conceito. Então, a Embratel é uma empresa privilegiada em termos de rede, porque a gente tem uma rede já instalada, bastante extensa e muito granularizada. Então, isso ajuda a gente a atingir pontos que muitos provedores não conseguem. Então, a gente poder utilizar essa rede como um backbone de disponibilização era um grande gatilho para poder distribuir carga computacional pelo Brasil, né, afora. E uma das coisas que possibilita isso, por exemplo, é uma plataforma de virtualização chamada OpenStack, por exemplo, que tem a possibilidade de ser utilizada
em sua versão de comunidade. É um software de virtualização, a plataforma de virtualização open source. Então, isso possibilita um trabalho difundindo essas nuvens Brasil afora, de uma forma a não elevar demais os custos e o preço continuar competitivo, porque você, dependendo do tipo de software que você for utilizar para a sua virtualização, pode ter um acréscimo de custo bastante relevante. Então, é um dos pontos que também viabilizam uma distribuição de carga computacional. Bom, pensando nisso, como que a gente pode deixar o uso dessa infraestrutura que a gente vai disponibilizar mais efetivo, né? Então, os conceitos de container e nuvem, eles transformam a nossa infraestrutura em algo mais simples, mais barato, porque você não precisa agora provisionar um servidor completo, né? Você tem a possibilidade de colocar ali um master server com um sistema operacional e puxar vários pequenos containers a partir desse gerenciamento. Então, você não carregar um sistema operacional inteiro deixa o seu ambiente muito mais leve. Então, você não precisa de uma máquina tão grande para trabalhar, e subir e descer ambientes de container é muito mais rápido. Então, você otimiza, né? Hoje em dia, todo mundo aqui provavelmente já está acostumado com uma oferta sob demanda, onde o tempo de consumo é fundamental, né, para a cobrança que você tem dentro da sua fatura. Então, você poder subir desse ambiente e diminuir essa quantidade de horas de uso dentro da cloud é também uma chave para o sucesso do seu negócio, né? Então, essa orquestração de containers é super importante e também foi um dos viabilizadores aqui do nosso produto. E a gente também tem uma outra questão, que é a necessidade de entregar serviço de outra forma. Então, eu tenho Big Data rompendo barreiras, eu tenho empresas entrando com outras dinâmicas de inovação. A gente fica muito, às vezes, pensando, né? Mas às vezes a empresa só lança o produto e deixa ali, e não, existe todo um conceito de entendimento de como que é a necessidade e evolução que precisa ser feita para acompanhar a necessidade das pessoas, porque surge, né, um IoT, uma automação de processo. A gente sempre comenta, né, o IoT normalmente é mais voltado à internet das coisas, onde você tem um usuário com um smart device flutuante, ou seja, ele está caminhando para algum lugar e você está usando esse trajeto para alguma tomada de decisão, ou envio de alguma publicidade, ou até para um check-in dentro de uma loja. Então, é interessante pensar que o IoT sempre está mais voltado a um cliente, né? E você tem automação de processos por conta do monitoramento por sensores. A gente está entrando aí já numa questão mais de indústria 4.0, tomada de decisão de um processo de acordo com o que você precisa de resultado de um lote de fabricação. Tem algumas questões ali que uma cloud pública sozinha não vai atender. Então, existe uma dicotomia ali entre você ter uma cloud bem desenvolvida com serviços para você entregar isso e como que isso vai chegar até o cliente, porque muitas vezes o cliente tem um on-premises, porque as limitações da cloud pública não permitem, né, que a gente entregue um serviço de qualidade para esse tipo de obtenção de dados, tratamento e necessidade, né? E com isso, né, viabilizou o Cloud Edge. O Cloud Edge ele é um produto descentralizado. Eu gosto muito do logo porque ele mostra bem, você tem uma nuvem central e vários POPs espalhados aí em território nacional, e a gente tem um conceito de trazer o serviço de uma forma interligada para justamente melhorar ali a experiência de comunicação, tá? Eu vou entrar agora um pouco mais no detalhe do que é essa diferença entre o Edge e o Cloud, né? Porque é importante a gente entender também que, como qualquer produto, tem suas deficiências. Como qualquer solução de mercado, é importante saber para quando um é importante ou o outro é importante. Então, no Cloud, a gente está focado em flexibilidade e escalabilidade. Então, alta carga, alta densidade, banco de dados, segurança. Então, a cloud, ela é
mais robusta, né? E ela também vai utilizar a internet pública para comunicação, de maneira geral, possibilitando ali diversas regiões poderem consumir aquele ponto central. Já o Edge, eu estou levando um processamento mais próximo do cliente. Então, eu estou indo até a borda da minha rede para atender, e a transferência dos dados acontece numa rede normalmente privada, né? Então, uma conexão ali entre os data centers, ou um link proprietário, e isso traz essa diferença, porque quando você olha para a cloud, eu tenho vários smart devices acessando uma cloud via internet pública. As setinhas vermelhas estão indicando ali o caminho da internet pública. E o Edge, na verdade, está trazendo um conceito diferente, onde o meu smart device, pode ser um sensor, um celular, ele percorre uma quantidade menor de internet pública, entra no ambiente, e isso tudo trafega internamente esse Edge de maneira livre por uma rede privada. Tá? Então, a grande questão do Edge é o posicionamento desse servidor na metade do caminho, ou na metade do caminho, ou mais próximo da cloud, ou mais longe, e aí você categoriza o tipo do Edge. Então, um Edge mais distante, a gente chama de um Edge nacional. Aí um Edge mais, vou aqui limitar a 500 quilômetros, já é um Edge regional. Não, eu quero atender mais perto, você está indo para um Edge Data Center. Não, agora eu quero ir para mais perto do meu cliente, aí você já está indo para um Deep Edge. Então, cada conceito de Edge, ele vai atender uma necessidade diferente com um custo diferente, né? Então, cara, eu quero um Deep Edge instalado em casa, com um monte de servidor, com conectividade, e quero que seja tudo numa rede privativa para me dar mais segurança. Esse é um projeto mais caro. Não, eu sou bem atendido por um FARED, né, um Edge Data Center. Então eu posso navegar um pedaço por internet pública até chegar num data center, que vai diminuir já muito a minha experiência de latência. Tem até um case interessante, depois eu vou comentar na hora que a gente for falar, que é os problemas que algumas regiões passam com cloud, né, com o fornecimento específico de cloud. A gente tem uma tendência a ver uma experiência de um grande centro e falar que é igual para todas as regiões. E não. Quando você troca a região, né, você muda um pouquinho a sua necessidade. Em muitos lugares do Brasil, um FARED é algo que traz uma experiência de latência muito melhor do que já é disponível, né? Então, depende muito da região, da aplicação, da intenção de investimento e do tipo de aplicação que você vai utilizar nessa cloud, nesse Edge, ou no que for que você estiver consumindo de serviço, e qual a distância que ele está do ponto onde você vai consumir. Tá? Então, é sempre importante pesar. Por isso que o Edge nunca está desligado da cloud. Você sempre tem uma cloud centralizada que apoia esse Edge, para que você tenha um local de consolidação dos seus dados, um local onde você pode rodar um banco de dados mais pesado, onde vão ter mais informações, e a tendência é que o Edge sempre fique com um ambiente mais leve, né, onde você possa subir e descer à sua vontade, onde seja algo que você faça 100% como consumo. Então é sempre importante entender essa diferença, tá? Bom, o Edge como produto, né, ele é um produto já um pouco mais pensado nessa distribuição. Então, como eu comentei anteriormente, ele é um produto baseado em OpenStack, que é uma plataforma de virtualização open source. Então, a ideia é fornecer essa infraestrutura. A gente também tem presença em várias regiões, ou seja, já existe data center possibilitado a entregar um projeto Edge em várias regiões do Brasil. A gente ainda não tem um ambiente operacional, por ainda não ter feito um projeto na região, mas é claro que a partir do momento que o projeto é viabilizado, aquela região passa a ser atendida por um Edge. Eu vou explicar um pouquinho essa questão. E importante é que existem algumas ferramentas, alguns meios de você possibilitar o consumo centralizado de alguns serviços de alta demanda, como o IoT, um 5G, que são serviços que vão tentar dar para você uma experiência melhor, ou no consumo de dados, ou na transmissão deles. Tá? Pode ser uma rede privativa, por exemplo, também. E é um ambiente redundante, ou seja,
a ideia é que a gente tenha sempre um ambiente lado a lado. O meu ambiente está sempre replicado de uma forma a manter o uptime o mais alto possível e manter essa escalabilidade factível de verdade, porque em muitos locais a pessoa fala, eu tenho muitos recursos ali, mas a nuvem não está construída de uma forma a colocar esse uptime em foco, né? Em dar para o cliente esse conforto de SLA. Então, é uma cloud, entre aspas, distribuída, dando essa experiência de edge, que pode também possibilitar uma comunicação aí entre os data centers para você poder fazer um disaster recovery entre região. Então, é também uma maneira de você poder descentralizar o seu dado, ficar mais tranquilo, ter um backup ali em outra região, para caso aconteça alguma coisa. Teve uma época aí que a gente, né, faz tempo já, mas acabou a luz do estado inteiro de São Paulo. Como é que você, né, combate isso? Precisa estar em outra região, né, precisa ter uma presença distribuída. Então é importante também essa concepção. E quando eu falo multi-região, é engraçado o conceito, porque a gente distribui também nesses grandes centros que não são desse eixo Rio-São Paulo, de uma forma a atender o melhor possível as nossas necessidades, né? Então a gente vê, por exemplo, né, as 3 regiões que começaram primeiro são regiões onde a gente tem mais projeto. Então São Paulo, Brasília e Curitiba já são regiões onde a gente é operacional com um data center completo, né, já com um produto operacional, e os outros data centers mostrados no mapa, eles são locais onde a gente já pode construir um projeto para fazer o atendimento da região, e isso está sendo acrescido pouco a pouco. Hoje são planejados 12 pontos, a gente já fala, né, de 16, mas a grande questão é qual é o momento de ir para uma região nova, né, e qual que é o momento de focar em um produto que vai até o cliente, né, um Deep Edge, que é um produto mais nobre, digamos assim. Então existe também essa questão que é necessária sempre ser estudada e sempre ser acompanhada. Então aí no caso, por exemplo, só para mostrar um pouquinho do que foi falado, então Brasília está atendendo ali uma região que, se a gente for pensar para o Mato Grosso, ela é uma região onde tem muita fazenda, né? E então não tem uma grande densidade de consumo. O consumo normalmente vai ser local. Então é colocado aí equipamento, cabeamento próprio para essa fazenda, para essa colocação. Então não é um mercado com tanta penetração. Mas para eles, ali o data center de Brasília fica como um data center regional, porque tem uma certa distância de Cuiabá, mas ao mesmo tempo não está tão longe quanto se ele precisasse vir para São Paulo. Então, para ele fica um pouco mais confortável fazer o uso daquela latência. E a tendência é que a quantidade de POPs e pontos distribuídos faça uma cobertura suficiente para que você tenha uma experiência de FARED em qualquer local. Essa é uma tendência de qualquer edge de mercado. Sempre aumentar seus pontos de presença a ponto de oferecer uma experiência cada vez melhor para quem já consome. Porque vamos supor que você está hosteando um aplicativo de distribuição em massa. Exemplo aqui, só para a gente comentar, vamos supor que você está hosteando um aplicativo como é o aplicativo de suporte da Claro, que é o Minha Claro, né? E você precisa que o cliente que está acessando num local sempre tenha um bom sinal de comunicação, um bom tempo de resposta. É claro que se você tiver um balanceamento entre regiões, você consegue ali detectar onde está o menor tempo de resposta e fazer com que o aplicativo consuma aquela região que tem o menor tempo de resposta para você. Então, quanto mais distribuído for o edge, melhor é a experiência de uso dessa infraestrutura. Isso para um edge que não é deep, né? Os FAREDs, os regionais, os nacionais, porque é sempre importante. O Deep Edge ele vai até a casa do cliente. Então, é um projeto privado, totalmente privado, onde aquela infraestrutura vai atender só aquele cliente. Aqui a gente está montando a exemplificação de um edge distribuído, né? Onde eu posso atender mais clientes, utilizando a cobertura do espaço dos data centers
e fazendo essa distribuição de uma maneira inteligente, né, indo para o mercado de uma forma onde a gente possa absorver e cobrir a maior quantidade de espaço de consumo possível, tá? Outra vantagem que tem é o fato da gente estar utilizando, por exemplo, um Direct Connect com a AWS, que é um concorrente nosso, de uma certa forma, e ao mesmo tempo um parceiro. Então, é sempre importante entender que hoje as nuvens não trabalham sozinhas, né? A gente se apoia, por exemplo, numa gigante de distribuição de nuvem para poder oferecer para o nosso cliente uma plataforma, né, como serviço, dada a complexidade que é gerir uma plataforma sozinho. E muita gente já está acostumado, por exemplo, a utilizar um serviço em AWS, que quando você passa para um outro data center, pode ter uma experiência diferente e, num primeiro momento, causa uma estranheza. Então, por que não reaproveitar o que o mercado já oferece, né? Então, foi feito um Direct Connect aí do nosso Cloud Edge com a AWS para poder oferecer serviços AWS dentro da nossa infraestrutura. Então, a grande questão, né, é a tentativa de consumir essas funcionalidades para viabilizar projetos, porque nem sempre a gente vai pegar um projeto e falar, não, eu quero que seja 100% em nuvem pública, nuvem de um grande provider, você ficar refém de um único fornecedor. Então, por que não começar a pensar em ser multi-cloud, né? Multi-cloud, na verdade, é um conceito muito simples. Como é que eu faço para consumir a minha nuvem distribuída? Mesmo que eu não tenha vários data centers do mesmo fornecedor, eu posso usar data centers diferentes, de fornecedores diferentes. Então, você poder utilizar um PaaS, né, uma plataforma como serviço, utilizando da AWS, que já é um PaaS bem desenvolvido, dentro de uma infraestrutura que não tem, por exemplo, cobrança de transferência, cobrança de tráfego, que te dá uma liberdade maior de trafegar o seu dado e de consumir essa rede de uma maneira mais livre, facilita muito a utilização. Né? A gente, às vezes, muitas vezes, quando está fazendo um projeto em nuvem pública, sempre está pensando ali, putz, mas se eu fizer essa ação, eu estou aumentando ali a minha escrita no storage, estou aumentando minha transferência, meu transfer out, né, minha transferência para fora daquele data center. Então, a maneira de fazer um Direct Connect que está representado aqui foi a maneira que a gente encontrou de dar mais liberdade para o nosso cliente que gostaria de consumir uma AWS, um serviço AWS, mas utilizando uma infraestrutura distribuída e que não tenha as mesmas regras de cobrança que acabam limitando algumas ações dentro da nuvem. Né? É importante destacar, né, que a ideia de hibridização de ambiente também vem com esse conceito de IoT, Big Data e tudo mais, porque muitas vezes a gente fica tão focado, não, mas eu preciso entregar isso aqui, eu preciso entregar aquilo lá, e aquilo já está, né, sendo consumido no mercado, e a gente não tem uma possibilidade de entregar um projeto ponta a ponta com o fornecedor único. É muito melhor você criar um ecossistema. Então, assim, você tem ali, por exemplo, seu banco de dados está rodando no Embratel Cloud Edge. Então, quando você precisar consumir alguma coisa, você sabe que você não vai ter custo nem de escrita, nem de leitura e nem de transfer out. O dado é seu, não é uma questão nossa ficar com o seu dado ou limitar o quanto você pode ou não tirar dele. E, ao mesmo tempo, você gostaria de utilizar um Lambda, por exemplo, que é um serviço avançado da AWS, ou um CloudFront, que é um serviço de CDN. Então, a gente pode fazer essa hibridização, dando essa liberdade para o cliente e trazendo um conceito mais recente, que é ser multi-cloud. Eu posso ser um edge multi-cloud, né? Então, é importante essa diferenciação, tá? Bom, a gente tem aqui, né, nesse produto, dois modelos de comercialização que mudam muito um do outro, que é o modelo de pay-per-use, que é o mais comum aí em cloud, que é o sob demanda, né, consumi, paguei, e a franquia mensal, que dá um desconto em tabela de preço, mas também ali é um valor fixo, e caso passe, o consumo passe daquele valor fixo, é cobrado um excedente na mesma tabela de preço negociada. Então, existem dois mundos. Eu quero ter flexibilidade
e estar pronto para ativar e desativar meu ambiente, automação, uso de container bastante sob demanda. E a franquia mensal é algo já mais previsível. Eu quero ter o meu custo ali todo mês. Se passar eu preciso ter um disclaimer, por que passou, quem que usou isso aí, meu gasto é mais controlado. Então a franquia mensal te dá uma tabela de preços mais acessíveis, também te dá essa possibilidade melhor de monitoramento, né, do produto. Então vai muito de questão a questão, no sentido de como que eu vou fazer essa participação, digamos assim, na empresa, né? Eu prefiro consumir algo on demand para ter essa flexibilidade, usar de maneira livre, ou prefiro utilizar ali uma franquia mensal para ter previsibilidade de custos, para não precisar provisionar valores e ser algo mais recorrente, fixo. É claro que não é sempre, como eu comentei, tem, né, cobrança de recurso utilizado acima do valor negociado de franquia, mas é sempre importante entender a diferença aqui, né, de modelos, porque hoje o mercado ele é mais engessado, ou você compra crédito, ou é tudo on demand, e a ideia é fornecer uma previsibilidade que facilite a entrada do cliente também, tá? Eu aqui, antes de entrar nos casos de uso, a gente já está aí nos 37 minutos da apresentação. Eu falo devagar mesmo, tá, pessoal? É de costume, mas estou abrindo esse momento aqui para vocês poderem interagir com a gente. A gente vai compartilhar com vocês aí no chat um link, tá? Vou pedir para o pessoal colocar aqui também para a gente um QR Code para poder fazer a participação aí. É uma leve participação, nada demais, são 3 perguntinhas, para quem quiser participar aí conosco, é um mente para a gente poder capturar a sensação de vocês e tentar focar melhor os casos de uso para as necessidades que vocês têm hoje, tá? Então, fiquem à vontade aí para quem quiser participar. Imagino que o pessoal já tenha feito o envio. E nesse tempo, eu vou aqui aproveitar para fazer para responder as questões que vocês tiveram aí durante a apresentação, tá? A gente vai fazer essa pausinha, então eu vou checar aqui com o time como que a gente vai responder. Só um instante. Aí eu vou pedir para o meu caro Eric para verificar aí as perguntas e a gente vai responder qualquer uma que tenha vindo durante a apresentação, tá bom, pessoal? Uma coisa importante aqui durante a apresentação que eu comentei, que eu gostaria de destacar, na verdade é um conceito que eu dei uma extrapolada, né? Que é um conceito de como que a gente faz para detectar uma mudança de comportamento do mercado, né? Então a gente tem ali uma percepção de uma nova tecnologia, de um novo serviço surgindo, uma nova necessidade. Então, a gente conseguir ter um contato próximo com o cliente, entender a necessidade, o medo, ou qualquer tipo de dor que ele tiver, é super agregador nesse desenvolvimento. A gente poder entrar numa grande questão e a gente ficar pensando e ideando em cima. Porque, vamos supor, quando começaram os comportamentos com Big Data, ninguém sabia qual que ia ser a grande consequência para a cloud. Né? A grande consequência para a cloud, no primeiro momento, ela foi vamos aumentar ali os tamanhos dos flavors de banco de dados, vamos aumentar a quantidade de licenças, vamos tentar facilitar ali o pessoal, porque entra alguns conceitos de banco de dados efêmero, para você poder extrair tabela e fazer trabalhos separados em R. Tem algumas coisas que começam a surgir desses conceitos, mas que não tinham uma consequência clara. E quando você para olhar para o mercado hoje, a consequência que o Big Data deu foi toda uma mudança de modelo de negócio de entrega de data center e de infraestrutura. Então, como identificar esse momento? É muito complexo, né? Você conseguir visualizar a mudança de mercado e saber como
atender essa mudança de mercado, né? E o Edge, ele é essa mudança de mercado acontecendo por conta do Big Data. Tem outras mudanças, claro, o advento do IoT, o conceito de smart device mais genérico, a gente já fala de carro autônomo, de várias coisas do gênero, e é importante vocês terem esse disclaimer também, né, de como que a gente faz para conceber uma ideia nova de produto e atender o mercado inovando de uma maneira, como que eu posso dizer, uma maneira mais interativa, com contribuição, e que a gente possa sempre entregar a melhor solução para o cliente, né? Bom, o pessoal não me destacou perguntas aqui, então vou dar aí para vocês mais 2 minutinhos para a gente responder ali o questionário, tá? Caso vocês queiram participar, e eu vou começar a falar dos casos de uso para a gente poder entrar no mérito aí de como que é a aplicação, né? Eu quero usar os nossos 15 minutinhos finais para entrar nisso. Não vou precisar de muito tempo, os casos que a gente vai entrar são casos que não são tão complexos, né? E a gente acaba tendo uma visualização melhor de como que isso é aplicado, porque quando você aumenta muito a complexidade de um caso, é super interessante estudar, mas para você numa apresentação conseguir mostrar conceitos diferentes, não pode focar em um único caso muito complexo, né? Então, a ideia é tentar cobrir casos mais simples, né, de como que a gente pode fazer entrega de serviços usando o Edge, como que isso é utilizado hoje em dia, como o mercado vê aqui no Brasil, no caso, né? A gente está focando principalmente no Brasil. E o Edge, ele é um produto novo que muito do mercado brasileiro ainda não entendeu a motivação, como que esse uso vai se dar, o que ele vai trazer de benefício. Então, isso também veio com, né, a queda do on-premises, digamos assim. Eu tenho aqui meu on-premises em casa, e aí eu tenho um time para sustentar, eu tenho que fazer manutenção, tenho que comprar servidores e tudo mais. Então, o on-premise foi deixando de existir para que fosse consumido como um serviço na nuvem, né? O Edge, ele é basicamente uma reaproximação dessa infraestrutura que pivotou para a nuvem, né? Trazer para mais perto, para você ganhar alguns parâmetros, né? Você tem acréscimo de custo, claro que você está distribuindo o seu ambiente, mas a grande questão é que justamente você está criando esse ambiente numa outra região para te dar uma experiência melhor e poder utilizar um serviço novo que você não usava antes e inovar em alguma área. Então, um exemplo, né? Vamos supor aqui, você tem ali uma fábrica de pneus ou de tubulações, pode ser também. E você precisa fazer gestão de segurança da fábrica. Hoje em dia, não tem mais tanto aquela questão do porteiro, né, de ficar ali, o segurança 24 horas, porque hoje em dia o pessoal está utilizando portaria remota. Esse é um serviço novo que existe. Né? Como é que você faz para ter um sistema de vigilância remoto também, que não faça, né, não tenha risco ali ao servidor de dados, né? Então é bastante interessante, a gente vai entrar nesse caso daqui a pouquinho, mas estou adiantando aqui para dar pequenos spoilers. Bom, estou vendo o horário aqui, 9h44. Chegou uma dúvida, a gente tem um minutinho aqui, e eu vou aproveitar para entrar no mérito, tá? Bom dia. Como a Embratel está tratando clientes que precisam ir para a cloud com sistemas ERP, como, por exemplo, o SAP HANA? Então, é uma boa pergunta, tá? A ideia da gente conseguir, a gente tem vários serviços de nuvem, a gente trabalha com a AWS, com Azure, com Huawei, IBM, Oracle, tem as nossas nuvens proprietárias, como o Edge e o Claro Cloud. Então, cada nuvem vai ter um benefício, tá? Então, é importante entender o projeto. Quando a gente vai fazer uma venda, né, de um cloud, não é simplesmente, qual cloud você quer usar?
né? A gente tenta fazer uma entrega de uma forma que atenda à necessidade, num custo acessível e que faça sentido, né? Então, a gente, por exemplo, aqui no Ed, a gente não tem especificamente nenhum projeto de SAP HANA, porque o entendimento na época é que para o SAP HANA existem outras nuvens que vão entregar um serviço melhor para esse tipo de caso. Então, o Claro Cloud, por exemplo, é um caso. A gente tem projetos também em AWS. Então, qual que é o melhor para esse tipo de solução? Então, é sempre importante, quando você tiver interesse, falar com os nossos arquitetos, né? A gente tem um time de arquitetura que vai apoiar ali um projeto e vai montar uma combinação de nuvens que vai te atender da melhor forma. Então, a gente não atende, se for SAP HANA em tal nuvem, depende da necessidade do cliente. A gente tenta fazer a entrega de uma forma consultiva, tá? Não limitando simplesmente ao que o cliente quer, e sim entendendo a necessidade e entendendo o problema, tá? E tem uma outra pergunta aqui sobre o modelo de negócio. Franquia mensal é fechada por período ou consumo mínimo? As duas coisas, tá? Então, explicando como é que funciona a franquia. Basicamente, a gente tem ali um período contratual, tá? Então, quando você fecha a franquia, você está se comprometendo a consumir por um período, sabe mais ou menos como é a reserva de instância na AWS. Então, a gente tem ali por exemplo, contratos de 12, 24, 36 meses ou mais, tá? E cada período a mais que você confirma um contrato, você tem um desconto maior. Quanto maior o tempo de contrato fechado, maior o nível de desconto. Na tabela padrão, né? E aí, o que você utilizar no seu ambiente é cobrado, entre aspas, sob consumo, mas validando a sua franquia. Então, você tem ali um ambiente que está praticamente igual à franquia, né? Está sempre um pouquinho abaixo. E quando você consome a mais, ele vai cobrar esse percentual de uso a mais na mesma tabela de preços negociada. Não entra na tabela de preço on demand, né? Para manter ali o que foi negociado no momento da venda. Então, a gente sempre é importante destacar que a franquia, na verdade, ela é uma maneira de te dar previsibilidade e também um parâmetro de controle. Muitas pessoas às vezes falam, pô, fui cobrado de um negócio aqui, eu não sei o que qual que é o relatório e tal. Muita gente do comercial procura a gente e a gente disponibiliza todos os relatórios de tudo que foi utilizado no ambiente em um período. Então, é importante, no momento que a gente faz a entrega, a gente dá um treinamento mostrando como é que isso é possível, né, de ser retirado, onde estão os botões dos relatórios, e lá você identifica o que foi consumido fora, né, do contrato. Então, a franquia mensal é sempre um trabalho ali para tentar dar estabilidade, e quando ela foge ali naquele on-demand, tem uma motivação de uso. Pode ser um backup a mais, pode ser uma máquina a mais, enfim. Tá? Falei bastante, gente. Bateu o nosso tempinho aqui. Eu vou entrar nos cases. Interessantes as perguntas. Muito obrigado aí a quem quis participar. E no finalzinho do Mente que vocês receberam aí, também tem um perguntas e respostas, mas esse eu vou responder particularmente depois por e-mail, tá bom? Pessoal, então vamos retomar aqui a apresentação, porque são 3 casos, são 4 na verdade, mas eu quero falar principalmente de 3, tá? Casos de uso, que são bastante importantes aí para a gente entender um pouquinho desse mercado. Eu trouxe de uma forma padronizada aqui para vocês entenderem, mas o caso de uso principal que a gente sempre fala, né, que é o suprassumo do IoT, é o mercado sem caixa. Né? Então você não precisa mais ficar pegando fila para ter uma pessoa passar o produto. Hoje em dia a gente já vê isso no autoatendimento, né? Mas a ideia do IoT aplicado ao mercado sem caixa, na verdade, é que o seu smart device está sendo monitorado enquanto você está andando na loja. Né? Então você está ali caminhando e o seu telefone é o seu localizador. Então tem vários sensores espalhados na loja ali para identificar o seu posicionamento. E o seu posicionamento na frente de uma gôndola vai corresponder junto com, por exemplo, você retirar uma latinha de Guaraná
da sua prateleira. Pegou ali a latinha, colocou ela, já tem um sensor que está detectando a ausência daquele produto na gôndola, e isso é colocado automaticamente num carrinho no aplicativo, né? Parece loucura, né? Você sai do mercado depois de colocar as coisas na sua sacola e isso é cobrado no seu aplicativo sem você precisar fazer nada. O volume de dados disso no supermercado, gente, é muito grande. Eu estou monitorando vários smart devices ao mesmo tempo, monitorando uma gama de produtos gigantesca, e a minha resposta precisa ser muito rápida. Então eu tenho que estar mais próximo do cliente. Não tem jeito. Eu, como provedor de solução, eu vou chegar na casa do cliente e falar para ele, ó, para esse tipo de aplicação, quais são as vantagens de você utilizar um Edge e não um Cloud? Né? Ou utilizar um Edge especificamente para essa aplicação. Porque você pode usar um Deep Edge, por exemplo, né, para ter infraestrutura dentro de casa, ou você pode utilizar um Far Edge que te atenda na latência. Tá? Mas as vantagens, elas são principalmente três. Né? A gente pede, por exemplo, se for uma rede de mercados no Brasil, vai ter sempre uma cobertura mais próxima em uma região, então é possível instalar ali em qualquer região um data center para fazer um atendimento, um POP, né? Para dar essa experiência de redução de latência. Não tem necessidade de investimento de equipamento, porque é tudo tudo como serviço. Então, vocês vão pagar o que consumirem, ou o que negociarem que vão consumir nesse período, que seria o método de franquia, que nem perguntaram. E não tem uma barreira de entrada. Né? Hoje, quando você vai para o mercado, em muitos locais, existe a necessidade de você pagar um one-shot, essa infraestrutura, quando você vai ao mercado, que não é alugado para você, digamos assim, não é disponibilizado e não dá suporte, por exemplo. Então, não, a ideia é sempre consumir um serviço, uma solução com a maior flexibilidade possível. Né? E também a grande questão é o ponto mais próximo. Ah, Lucas, no meu ponto onde eu quero ter um Edge não tem ainda um data center. Não tem problema, a gente viabiliza o projeto e coloca ele no ar. Então, é sempre importante que seja discutida a necessidade, né, com os arquitetos quando o time de pré-vendas, principalmente, começa a atuar. A gente tem esse time bastante especializado. Aqui no caso do Edge, nós temos 2 arquitetos muito competentes e eles fazem os projetos sempre pensando em como resolver melhor o problema do cliente. Né? Então, tenham sempre em mente de abrir qual que é a necessidade. Não simplesmente chegar com algo pronto, ó, eu preciso disso. Porque a proposta desse pessoal é justamente entregar a melhor maneira possível de resolver o seu problema. Bom, um outro caso que eu gosto muito de sempre falar, que é de indústria. Eu fiz engenharia metalúrgica, então não tem como me desligar da fábrica, né? Foi um ambiente meu de vivência ali. Então, sempre que eu paro a pensar em indústria 4.0, eu penso em uma fábrica integrada, né? Onde você tem a mineração acontecendo num ponto distante, vamos supor ali no Pará, e você vai fazer um translado de matéria-prima até uma fábrica de beneficiamento. E aí essa fábrica de beneficiamento vai deixar o material pronto para extração de metais, por exemplo, e aí sim vai para o que a gente chama de alto forno, panela. Cada processo, cada tipo de material vai ter um processo diferente. Mas por que você faz isso? Ah, eu vou aqui pegar a minha mineração, transportar via ferrovia ou mineroduto. Eu preciso saber o quanto de pilha eu tenho ali para saber se eu vou poder alimentar o lote, se eu tenho que acelerar. Então você começa a ter uma visão integrada para entregar o seu produto. Então muitas vezes a pessoa está minerando ali um pedaço do solo que ainda não foi utilizado e faz uma extração mais agressiva para conseguir atender um lote que está provisionado ali para um mês. Então, isso te dá um controle melhor de estoque, redução de custo, você vai transportar com mais eficiência e a sua fábrica provavelmente vai ter uma produtividade melhor. Então, de novo, né, quando a gente para olhar para as vantagens, as plantas de produção brasileiras que
estão aqui em solo brasileiro, elas conseguem ser integradas usando um produto de Fared. Não tem necessidade de investimento novamente. É claro que, dependendo do tipo de solução de indústria 4.0, é ideal que o maquinário esteja dentro da fábrica. Mas esse é o tipo de projeto que a gente viabiliza também. Você estar perto da infraestrutura é importante, mas é mais importante a infraestrutura te atender, né? Ela estar disponível, você conseguir resolver o seu problema. E a parte de containers é importante para a indústria 4.0, porque nem sempre você está fazendo extração de algum dado, né? Inclusive na metalurgia é muito comum você utilizar lanças, né, de comunicação, onde você joga dentro do metal líquido e antes de queimar tudo, ele já transmite para o sistema qual que é a composição que tem ali. Pô, hoje é feito assim, eu jogo uma lança ali, então é uma vez por panela que você vai fazer ali uma medição de como está o seu banho, né? Como que está aquele metal. Então você não precisa ter o ambiente sempre lá. Como que eu faço para economizar no meu cloud? Cara, faz um ambiente de container que já é mais leve, automatiza o aprovisionamento. Então você vai subir e descer o ambiente toda vez que você precisar utilizar. Pô, precisa utilizar, sobe o ambiente rapidamente, faz a coleta de dados, transmite e desce o ambiente. Pronto, você vai pegar ali 1 hora de uso, 2 horas de uso no máximo, para fazer as medições e, cara, você conseguiu reduzir ali o seu consumo de cloud em muitos %, não precisando ter esse ambiente sempre ligado, né? A parte de segurança patrimonial é também algo que vem acontecendo, né? Segurança patrimonial que a gente fala são câmeras com reconhecimento de padrão. Então, reconhece quando tem uma pessoa andando na rua, reconhece quando tem uma pessoa que pode estar com uma máscara que não é uma máscara de saúde, é uma máscara que pode apresentar risco, então capacete, ou uma balaclava, ou até um comportamento em grupo, pode trazer um alarme aí, um alerta, né? Então, hoje em dia é muito comum ou o reconhecimento facial ou esse reconhecimento de padrões por inteligência artificial, tá? Então é importante também vocês terem conhecimento que isso é algo que está vindo. Um exemplo que eu sempre uso é da agência bancária. Né? Acontece um assalto numa agência bancária, o pessoal costuma tentar roubar o servidor de câmera para se inocentar. Você utiliza um Edge, você precisa de um notebook para administrar os seus pontos de câmera e as imagens não estão ali. O cara não vai roubar nada de significante. Então ele não vai conseguir proteger a imagem dele, né? E as vantagens são mais ou menos as mesmas. Percebam como os problemas que a gente resolve são parecidos, porque é um produto voltado a um mercado de latência, produto voltado ao mercado de processamento de dados rápido. Então não tem necessidade de compra de equipamento de alto valor, que possa ter risco. Você ali com o notebook faz uma administração das câmeras e passa isso tudo para a cloud, para o nosso Cloud Edge, por exemplo. A parte de software, existem empresas que oferecem, a gente oferece também software para esse tipo de solução. Então, é sempre importante também entender o que é necessário, é reconhecimento de padrão, é reconhecimento facial, o que você precisa, como eu já comentei, e a conexão de baixa latência, que é o grande ganho aí, que é você poder fazer, né, essa análise e receber um feedback em tempo real do que aquilo pode te causar de problema, né? E o último caso é a distribuição geográfica de dados, que eu já comentei, né, anteriormente. A distribuição geográfica de dados é o DRP, é o Disaster Recovery Plan, ou seja, se acontecer um desastre naquele data center, eu tenho aqui um backup, uma maneira de subir o meu produto novamente para começar a utilização em outro data center. É possível fazer dessa forma e a maior questão de você poder oferecer regiões diferentes é justamente você ter essa liberdade, tá? As vantagens são basicamente as mesmas, mas a grande questão aqui seria que o cliente ele vai ter a administração do site DR. Então, caso ele perceba que ele precisa retomar a operação em um outro site, ele vai poder retomar essa operação em um ponto aqui específico, tá? Então, a possibilidade de você poder controlar o custo e onde você vai retomar esse ambiente é super
importante. E também o uso de uma ferramenta de backup para todos os seus ambientes é sempre importante, né? Então, a distância entre os sites vai ser um ponto também ali de eficácia do seu DRP. Tá? Eu trouxe aqui casos mais básicos, eu até acabei extrapolando um pouquinho o tempo. Recebi aqui uma notícia triste que meu Mente não está funcionando, mas, pessoal, eu vou depois dar uma olhadinha no que aconteceu, mas todas as perguntas estão sendo computadas aí pelos moderadores do chat, vocês vão ser respondidos, tá? Eu gostaria, né, de poder mostrar, eu vou dar um double check aqui, porque a minha apresentação agora acabou, tá? Estou um pouquinho, um minuto atrasado, mas deixa eu só ver se eu consigo abrir o Mente aqui, para checar se foi possível ter alguma resposta. Deixa eu só checar se tem algum resultado. Realmente o Mente está fora do ar, mas não tem problema. Fica para uma próxima a gente fazer um Word Cloud aí, essa interação. Não vão faltar webinars, a tendência é que a gente deixe eles mais frequentes. Pessoal, a todos que vieram, eu agradeço muito a presença, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tentei trazer de uma forma simples, de uma forma para vocês entenderem o conceito de quais problemas a gente está resolvendo e como aplicar isso no dia a dia para o seu negócio ou para a empresa. Então, fiquem à vontade aí para perguntar aqui no chat, tá bom? E eu agradeço demais aí toda a participação dos moderadores, do pessoal técnico. Muito obrigado, gente.